Ô Isa, e muitas vezes o que a gente vê, por exemplo, na UTI, os pacientes que não falam com a gente, você entra no quarto, pergunta, tudo bem, não queixa nada. Entra o técnico de enfermagem, eles contam tudo pro técnico de enfermagem. Pra gente tá tudo bem, eles às vezes se sentem intimidados, às vezes ficam com vergonha. Eu acho que não é relevante, né? E eles não se sentem... Isso acontece assim, todo dia isso acontece. Por mais que você tente estabelecer um vínculo e uma confiança de ter liberdade deles falarem, eles não, às vezes acontece deles não falarem. E chega o técnico de enfermagem que limpa a bunda deles, né? Faz tudo ali com mais intimidade, eles se sentem mais à vontade de falar. E eu acho que isso traz pra gente, essa situação, a importância do cuidado multidisciplinar. Eu falo que é da inter ou transdisciplinaridade. Então, primeiro, né, tem até um editorial do New England, eu acho que é de 2003, 2012, que fala justamente isso, né? Existem algumas habilidades dentro do cuidado paliativo que deveria ser comum a todo profissional da área de saúde, não só o médico paliativista. Quando eu digo todo profissional da área de saúde, não é só o profissional médico, é todo profissional da área de saúde. Porque mesmo o técnico de enfermagem, o enfermeiro, o psicólogo, o assistente social, o fisioterapeuta, em algum momento, ele pode ser demandado de alguma maneira em relação a informações. E as habilidades de comunicação são só uma das competências que deveriam ser básicas a todo profissional da área de saúde. Então, dentro do cuidado paliativo, a competência comunicação deveria ser uma habilidade básica em todo mundo, né? Todo mundo saber se comunicar adequadamente, saber falar sobre diagnósticos, sobre prognóstico, sobre possibilidade de desfechos desfavoráveis, né? Então, em algum momento, são profissionais que podem ser demandados, né? E a gente precisa estar preparado para prestar esse tipo de assistência também. Então, quando a gente fala que a comunicação é uma habilidade que deveria ser básica a todo profissional da área de saúde, não só o profissional médico, não só o profissional que é paliativista de formação, é porque todos nós temos responsabilidade sobre isso também, dentro desse processo de cuidado que acontece dentro das instituições. E a gente precisa estar preparado porque em algum momento a gente pode ser demandado em relação a conversas difíceis, em relação a demandas assistenciais. A gente precisa saber como lidar minimamente com todas essas questões. E a importância do cuidado ser multi, inter e transdisciplinar é justamente por isso, para todos nós estarmos preparados para eventuais conversas que venham acontecer não só com o médico, mas com algum outro profissional que faz parte da equipe assistencial que eventualmente conseguiu estabelecer um vínculo que é um vínculo de confiança com esse paciente, a ponto dele se sentir muito confortável para fazer perguntas que às vezes para outro profissional ele não se sentiu confortável, para compartilhar situações e questões que eventualmente não chegaram até outros profissionais, porque às vezes não deu tempo numa conversa, ou porque às vezes o vínculo maior com ele foi mesmo com outro profissional, se sentiu mais acolhido, se sentiu mais cuidado. Então, são situações pelas quais a gente passa todos os dias. Eu lembro muito, né, que quando a gente fala de equipe de cuidado paliativo, o trabalho ele precisa ser multidisciplinar mesmo, assim como o que acontece dentro da terapia intensiva e também o que acontece em diversos outros cenários de assistência, né, enfermaria, enfim. Todos precisamos estar preparados para entregar valor, seja na forma de cuidado, de medicação, seja na forma de comunicação, de acolhimento. Então, tudo isso vai fazer parte do que a gente faz, né? Nosso objetivo, buscar sempre melhor cuidado, melhor assistência. E o que eu vejo, cara, às vezes os pacientes eles só querem ser ouvidos. Os pacientes e as famílias, assim. As famílias, acho que talvez mais. Eles querem falar porque... no tanto de trabalho, às vezes, que eles têm em casa, que eles não estão dando conta, às vezes eles tentam se justificar pra gente, olha, eu não tô vindo porque eu não posso ficar da visita estendida porque eu tenho que trabalhar, o meu trabalho não me permite ficar aqui, o meu irmão também não pode vir, eles tentam se justificar, e eles, às vezes, eles só querem isso, eles só querem ser ouvidos, às vezes é considerada uma família difícil, né, mas se você deixa eles falarem, às vezes eles querem desabafar, às vezes eles estão passando por momentos extremamente difíceis que a gente não faz ideia, por situações que estão lá na família, envolve muita coisa que a gente não sabe, às vezes eles só querem ser ouvidos e normalmente eles agradecem só por você ter ouvido eles. Às vezes eles perguntam até se a gente é psicólogo, né? Mas isso é uma coisa interessante, né? Porque a escutativa é uma coisa que precisa fazer parte da comunicação e de uma comunicação eficiente, né? Então, a gente precisa estar atento a tudo isso e tentar inserir isso também no que a gente faz todos os dias. O que acontece muito com alguma frequência por exemplo, às vezes você está numa conversa, né, passando um boletim ou fazendo uma reunião com uma família
E aí, você faz uma pergunta, a pessoa começa a te responder imediatamente, você já começa assim, nossa, tem que liberar a prescrição do box 8, tem que checar o exame do paciente do leite X, tem que ligar pro fulano de tal, que é médico assistente do paciente A, B ou C, porque tem que resolver isso, aquilo. Nosso foco precisa estar ali. A gente precisa viver o momento presente nesse processo de comunicação, né? E a escutativa faz parte disso, né? E é fundamental para que a gente consiga progredir nessa conversa, nesse vínculo, para que a gente consiga progredir na complexidade do que a gente faz ali também. Então, uma boa escutativa faz parte de um bom processo de comunicação. E é uma competência que a gente precisa trabalhar dentro desse universo que é a comunicação. Às vezes é difícil, né? A gente parar pra ouvir. Muito. Às vezes a gente não escuta a nossa família. Muito, até porque... acho que principalmente, né? Mas eu falo que... E às vezes a gente entra tão focado, né, na nossa agenda, no que a gente precisa comunicar e resolver e fazer, que às vezes quando a pessoa vem com uma outra agenda, nem sempre você vai ter a sensibilidade para acolher e receber aquilo. E a escutativa acaba sendo uma ferramenta importante nisso, né? Então... E posso falar também uma coisa? Nem sempre quando a pessoa tá falando, ela quer a sua opinião, assim. Às vezes ela só quer falar, né? E aí tem gente que fala assim, nossa, mas comigo já aconteceu isso, aquilo, outro, já passei por isso com outro paciente. Cara, não interessa, a pessoa só quer que você escute. Às vezes ela não tá querendo que você opine e diga como que você tem que fazer, ou assim, ou assado. É escutativa, é só isso. Só escuta e tenha paciência. Acho que escutativa, acolhimento, né? E ao mesmo tempo tentar entender tudo aquilo e tentar ver também do ponto de vista, né, de equipe que está cuidando desse paciente, desse familiar, o que a gente consegue do ponto de equipe multidisciplinar fazer de melhor para ajudar, né? Então, por isso que o cuidado é multidisciplinar, porque às vezes são questões que ela vai trazer para você, que são questões de ordem social. Putz, será que o serviço social não consegue ajudar a gente nisso? Às vezes tem questões de ordem psicológica que são relevantes, né? Um sofrimento gigantesco ali, que às vezes pode até interferir em outras esferas de cuidado também, né? E aí, o psicólogo, ele consegue transitar muito bem, né, nessa esfera psicológica. Então, quando a gente fala que o cuidado, ele precisa ser multidisciplinar, porque o sofrimento, ele é multidisciplinar. Ele é multidimensional, né? E às vezes, quando a gente faz isso enquanto time, e eu acho que esse processo de comunicação também acontece enquanto time, porque tem demandas que vão vir pelo assistente social. Quantas vezes, na nossa reunião multi que a gente faz na quarta de manhã, tiveram demandas e questões que não vieram pela gente da equipe médica, mas o serviço social trouxe pra gente, a psicologia trouxe, coisas que você nem fazia ideia que existia, questões que você nem sabia que existiam, que a gente foi tentando trabalhar da melhor forma pra gente tentar oferecer o melhor cuidado, prevenir e aliviar sofrimento e ver o que a gente consegue fazer de melhor para ajudar em cenários assistenciais que são difíceis e muito complexos, né? Então acho que acaba sendo uma missão, acaba sendo super importante dentro do que a gente faz, né? Então, acho que a comunicação é fundamental. Estar disposto, estar atento, estar preparado para isso, né? Trabalhar essas competências, ter escutativa, ter posturas empáticas, saber se comunicar adequadamente, saber se portar adequadamente, né? Saber prognosticar, saber estabelecer um planejamento de cuidados, saber a melhor maneira de falar as coisas, porque nem sempre a gente vai conseguir transmitir todas as informações numa só conversa. Às vezes a gente vai entender que naquela conversa em si a gente vai conseguir ir só a determinado ponto, né? E que talvez tenham questões que não sejam nem convenientes da gente abordar numa primeira conversa, né? Então são coisas que você vai começando a aprender ao longo do tempo e a compreender, né? Isso não é bom senso, né, Isa? Isso é técnica, né? Técnica, né? É técnica, né? Então, é uma competência, uma habilidade que precisa ser treinada, né? Claro que, como eu falei, tem pessoas que têm facilidade em se comunicar, que bom. Mas não é suficiente. Não é suficiente, né? Porque às vezes você pode ser até inconveniente. Você pode ser inadequado, inapropriado. Por melhor que seja a sua intenção em ajudar, você pode muitas vezes mais atrapalhar do que ajudar em determinados cenários assistenciais, né? Então, o que a gente faz dentro do cuidado paliativo é técnica. As pessoas têm uma ideia que eu acho que é até engraçado, né? Muita gente vê o cuidado paliativo como uma coisa bonitinha, uma coisa fofa, né? O que a gente faz é baseado em técnica, né? E o que a gente faz é muito sério. E quando você vem só com boa vontade, sem formação técnica, o dano que você pode causar pode ser muito grande. Inclusive com conhecimentos e conceitos que são muito inadequados.
Então a gente precisa ter formação, a gente precisa estar preparado tecnicamente para lidar com essas situações, esses cenários assistenciais.